Olá pessoal, que a graça e a paz de nosso Deus esteja com cada um de vocês. Vamos hoje fazer um estudo intermediário. Ele é o último estudo da revista sobre o Antigo Testamento, né? Conheça o Antigo Testamento, e é também um prelúdio para os estudos do Novo Testamento. E o título é O uso do Antigo Testamento no Novo Testamento. Nossos alvos são os seguintes: entender as maneiras e os usos que os autores do Novo Testamento fizeram do Antigo Testamento, perceber a coerência e a completude perfeitas entre o Antigo e o Novo Testamento, identificar no Novo Testamento passagens em que o Antigo Testamento é citado ou exemplificado, aprendendo a fazer a conexão entre eles. E aqui depois eu vou fazer um tour em uma página da internet que tem uma exemplificação a respeito de como a gente pode localizar essas passagens bíblicas, principalmente as que são indiretas, né, em relação, que estão lá no Novo Testamento, mas que fazem parte do Antigo Testamento. E aí a gente vai perceber o seguinte, que o Antigo Testamento ele é a base sobre a qual o Novo Testamento ele foi construído. Foi a Bíblia que Jesus leu. E também foi a Bíblia da Igreja Cristã por mais de 2 décadas. Os apóstolos e os líderes da igreja construíram a teologia deles a partir da teologia do Antigo Testamento. Ou seja, cada vez que a gente vê, conforme diz as Escrituras, conforme foi dito, conforme está nas Escrituras, ele está se referindo ao Antigo Testamento, né? Então, assim, lembre que no Novo Testamento ele só foi escrito algum tempo depois da morte de Jesus Cristo, né? As primeiras datas aí são de 50 anos depois de Cristo, 40 e pouco, né? Algumas cartas e depois vem os evangelhos, né? Eu gostaria de deixar 2 versículos aqui para base para esse estudo de hoje. Um é ilustrativo e o outro, né, é um desafio para a igreja. O primeiro deles se encontra lá em Lucas, capítulo 4, do versículo 16 ao 21, que diz o seguinte: Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga, como era de seu costume. Levantou-se para ler. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías, abriu e encontrou o lugar onde está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar a liberdade aos presos e recuperar da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Então ele fechou o livro, devolveu ao assistente e assentou-se. Na sinagoga todos tinham os olhos fitos neles. E ele começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Aqui a gente vê como o próprio Jesus ele utilizou o Antigo Testamento para fazer uma referência a algo que ele estava introduzindo naquele momento, né? O cumprimento dessas escrituras. E agora vem o desafio, Romanos capítulo 15, versículo 14, que diz: Meus amados, eu mesmo estou convencido de que vocês estão cheios de bondade e plenamente instruídos, sendo capazes de aconselhar-se uns aos outros. Aqui o apóstolo Paulo está desafiando a igreja de que maneira? Veja que ele está dizendo, primeira coisa que deve estar em nossos corações, bondade. Cheios de bondade, plenamente instruídos. Instruídos é aquele que maneja bem a palavra do Senhor e que tem capacidade de orientar as outras pessoas, né? Então é uma pessoa que realmente está aí amadurecendo na fé, que já tem condições de compartilhar esse evangelho, né, os ensinamentos de Jesus com outras pessoas. Passando adiante, a gente vai perceber que os escritores do Novo Testamento, eles criam no Antigo Testamento como escritor inspirado por Deus. Isso aqui, gente, é incontestável. Não vá naquela onda que muitas pessoas dizem assim, o que vale hoje é só o Novo Testamento, apaga o Antigo. Não. O que temos no Novo Testamento é uma continuação. Se planifica toda a revelação na pessoa de Jesus Cristo. Em Lucas 24, estão registradas 2 afirmações feitas por Jesus enquanto confirmava sua divindade e messianidade, que comprova a convicção de que o Antigo Testamento é a escritura inspirada por Deus. Ou seja, Jesus é um cumprimento dessas profecias. É claro que aqui a gente vai perceber que há algumas particularidades que do Novo Testamento, já no tempo do Novo Testamento, não aconteciam mais, não respondiam mais às pessoas que viviam ali, como também não respondem mais às nossas situações exemplares de vivência, né? Por exemplo, o Antigo Testamento
ele tem prescrições, né, tem regras acerca do trabalho daquela pessoa que contraía uma dívida e não conseguia pagar. Ela se tornava escrava daquela outra, com um salário reduzido, até quitar aquela dívida por um período específico de tempo. E aí o que que acontece? Quando a gente diz que determinadas coisas não se aplicam mais a gente hoje, porque hoje a gente não tem mais esse tipo de relação de trabalho. A gente não tem mais esse tipo de empenho de valores por conta de tomar os filhos como escravos, de tomar as coisas. Então, assim, é uma prescrição que não se aplica mais. Outras coisas também que nós vamos perceber que nos dias de hoje não são tão. Por exemplo, quem é que vai pedir uma moça em namoro e já vai com um dote ali para pagar para namorar a moça, né? Então a gente vai perceber que algumas coisas hoje, devido à cultura do nosso momento, elas não são mais, é, assim, não se aplicam mais, né? Então a gente vai perceber, ainda bem, né? Imagina só cada rapaz que fosse namorar uma moça na igreja tivesse que levar um dote aí, uns camelinhos, umas cabrinhas, umas ovelhinhas. E aí vai ficar complicado, viu? Se hoje já tem dificuldade de arrumar namorado dentro da igreja, imagina agora tem que pagar o dote, né? Então a gente tem esse problema. É claro que o contexto é totalmente outro, o propósito do dote era outro também lá no Antigo Testamento. Mas o que a gente vai perceber é o seguinte, que o que há no Antigo Testamento é base para o Novo. O Novo está baseado no Antigo. Então a gente vai ter sempre essa referência. Então não vá naquela onda daquelas pessoas que dizem: "Ah, cancele tudo que há no Antigo Testamento". Se você vai cancelar as profecias acerca de Jesus, Jesus apareceu do nada, você não tem como fazer isso, e não é saudavelmente bíblico fazer isso, né? Gente, a gente vai perceber algumas referências ao Antigo Testamento, considerando a introdução que é feita, né, para essas passagens. Por exemplo, está escrito: ainda não leste essa escritura, ouviste o que foi dito, para que se cumprisse o que fora dito, pois a escritura declara, como diz a escritura, para que se cumprisse o que fora dito. O próprio Davi falou. Então, todas essas formas, né, de introduzir um diálogo, de interagir, né, com vocês, o que a gente chama aqui de marcador conversacional, né? Não do ponto de vista do estudo da linguística, que vê a interjeição como esse marcador conversacional, mas aqui como esse elemento que dá uma continuidade ao diálogo, introduz os diálogos, as narrativas, né, que nós temos no Novo Testamento. Então, todas as vezes que vamos fazer referências ao Antigo, se usa uma expressão desse tipo, uma aproximada, dependendo da versão bíblica que você esteja utilizando, mas há essas referências em abundância, né, no Novo Testamento. Agora vamos ver os tipos, né, de citações, né, os principais tipos de citação. A gente tem aquela citação com introdução. Então, assim, ouviste o que foi dito aos antigos, e hoje eu porém vos digo. Então faz essa comparação, né, a respeito de alguns ensinamentos que havia lá no Antigo Testamento. Tem a citação que é sem introdução. Então o autor, né, ele menciona o Antigo Testamento sem mencionar nenhum detalhe sobre a passagem bíblica. Ele faz parafraseando, porque alguns desses textos já estavam assim popularizados na mente das pessoas. Então, o autor, do redator, né, do Evangelho ou da carta bíblica, né, não se preocupou de fazer isso porque já era algo comum, o que ele já tinha introduzido em um outro momento e não precisava de fazer esse resgate. Há algumas citações interligadas onde o autor coloca no mesmo trecho trechos diferentes, né, trechos diferentes do Antigo Testamento, né, por exemplo, 1 Pedro capítulo 2, do versículo 6 a 9, é um exemplo disso. Citações com modificações, se altera uma palavra aqui, outra ali, somente para poder contextualizar o termo, né? Por exemplo, lá no livro de Deuteronômio fala em debulhar o cereal, né? Então esse é um verbo que era utilizado na época, as pessoas compreendiam bem, mas depois vem aquela ideia do pilão, né? De pisar esse cereal, né, o trigo, por exemplo. Então, há uma mudança de um verbo pelo outro, mas que mantém, é claro, o mesmo sentido da expressão. Né? Se eu estou debulhando, estou pisando, estou fazendo ali o mesmo processo. A paráfrase é contar a mesma coisa com uma outra frase, né? Falar a mesma coisa com uma outra frase. Né? Muitas vezes a gente faz isso
na igreja, né, quando a gente está mencionando algum versículo, a gente faz uma paráfrase desse versículo. Tem a questão da omissão, é outra forma de citar o Antigo Testamento, que a gente exclui alguns pedaços. Por exemplo, essa passagem bíblica que Jesus mencionou do texto de Isaías, ele fala ali de uma profecia que foi declarada pelo profeta lá no Antigo Testamento e foi cumprida agora na sua pessoa. Há um trecho também, lá em Mateus 15, versículo 8, que relata ou resgata, né? Resgata uma profecia do Antigo Testamento, mas só uma parte dela, porque Jesus estava falando o quê? Que essa profecia já estava cumprida. E a outra parte da profecia ele não menciona, por quê? Porque ainda ia se cumprir mais à frente. E tem também aquela citação que é parte do texto, né? Que foi essa, por exemplo, de Isaías, capítulo 61, né? Que a gente acaba mencionando, né? Que ele resgata, ele traz um trecho, explica esse trecho, e depois em outro momento ele vai explicar outras passagens bíblicas, porque aquele momento da sinagoga era um momento importante de estudo. É o que a gente usaria hoje no sermão textual, por exemplo. Às vezes a gente pega um versículo, a gente separa esse versículo, não foge do contexto, é claro, mas separa e explica somente aquele versículo, né? Algumas verdades que estão presentes naquele versículo, na leitura que estamos fazendo. Então, essas são formas, né, da gente entender as citações do Antigo Testamento. E por que o Novo Testamento ele cita o Antigo? Né? A primeira situação é para relacionar a profecia com o seu cumprimento. Principalmente que a gente tinha muitas profecias acerca do Messias, acerca do reino de Deus, da sua vida, a vida e morte, né? Comprovar acontecimentos do Antigo Testamento. Isso não era só coisas do Novo Testamento, tá, gente? As profecias elas eram atestadas nos livros posteriores ao que foram relatadas as profecias. Por exemplo, a gente tem profecias do profeta Jeremias que são destacadas mais para frente, né? Assim como foi dito lá pelo profeta, do Isaías também, e coisas lá do tempo de Davi que são resgatadas um pouquinho mais à frente, né? Explicar uma passagem do Antigo Testamento, muitas vezes, por exemplo, a gente tem aquela passagem bíblica, né, de Filipe. Filipe, ele está se deparando ali com o eunuco da rainha, e ele pergunta, eu não estou entendendo aqui aí o que acontece. Então, menciona-se a passagem para fazer a explicação, né, com um olhar agora do Novo Testamento. Confirmar uma doutrina no Novo Testamento. Há também essa importância de se atestar essas doutrinas com base no que já se tem na palavra de Deus. Ilustrar uma verdade no Novo Testamento segue o mesmo princípio desse 2.4. Aplicar o Antigo Testamento ao Novo. A gente tem essa questão, às vezes, uma distorção da prática, né? As pessoas na prática compreendiam de uma maneira e Jesus ele dá uma ênfase a esse determinado texto, né? Às vezes as pessoas se concentram nos rituais e esquecem do coração, né? Então Jesus muitas vezes aplica esse Antigo Testamento ao Novo para justamente trazer de volta, né, o seu verdadeiro significado. E associar Cristo aos textos do Antigo Testamento, que tem muito a ver com esse primeiro, não só as profecias, mas também aos outros textos que apontam, né, para a vinda do Messias, para o Filho de Deus que estaria entre nós, para o Emmanuel, Deus conosco, né? E assim sucessivamente. É muito bacana esse estudo comparativo, né, do Novo com o Antigo Testamento, porque a gente vai começar a notar determinadas curiosidades, né? E aqui os passos a seguir ajudam a entender melhor as citações do Antigo Testamento, do Antigo Testamento no Novo Testamento. E o propósito é que cada crente consiga estudar, né, essas passagens do Novo Testamento que cita o Antigo, a gente conseguir fazer essa referência. Como é que eu consigo localizar, pastor? Bem, a gente vai perceber o seguinte: para fazer esse estudo, ver o que tem no Novo Testamento que é reflexo lá do Antigo, primeiro é localizar a referência. Eu vou voltar para esse ponto 1 daqui a pouco, mas eu queria logo ler essa lista. Ficou cheio de L, né? Logo ler esta lista, né? Mas o primeiro deles é localizar a referência no Antigo Testamento, estudar a passagem do Antigo Testamento no contexto dela, tá certo, gente? Perceber como é que o autor bíblico do Antigo Testamento falou ao povo da sua época do Antigo Testamento e comparar o texto do Antigo Testamento com o Novo Testamento e
como é que o autor do Novo ele faz esse uso, né, da passagem bíblica, né? Definir o propósito do autor ao citar o texto, estudar a passagem no contexto do Novo Testamento e tirar lições para a vida, né? Que toda a leitura que a gente faz, a gente precisa. São alguns passos. O primeiro delas é identificar o que o texto diz. O segundo, a gente vai interpretar esse texto. Sim, esse texto ele diz isso e significa isso. E o que esse texto fala para mim hoje? Né? Então, assim, é aquela leitura analítica, interpretativa, e agora essa leitura que vai me desafiar, vou aplicar esse texto à minha vida, vai trazer desafios para a minha vida, vai me cobrar algumas coisas, porque toda a passagem bíblica que nós lemos cobra de nós algo, não é somente a leitura pelo conhecimento, a gente tem uma cobrança em relação a isso. E é o que eu gostaria aqui de destacar aqui com vocês, como é que a gente faz essa citação. Então, eu separei aqui alguns trechos, né, de um dos blogs, porque assim, que vejo que tratam dessa questão bíblica, mas para exemplificação. Por exemplo, porque senão eu teria que fazer todos esses cortes aqui, demorar mais um pouco, e já que já tem pronto, vamos aqui prestigiar isso, né? Aqui, veja só, você tem uma passagem bíblica, um versículo aqui específico no Novo Testamento, e tem uma letrinha. Então, essas letrinhas elas vão indicar nas referências bíblicas, né, algumas passagens que estão relacionadas. Onde localizar essas passagens? Tem Bíblias que têm essas referências aqui entre os blocos, né, as colunas de texto. Outras tem na lateral, umas vão ter no rodapé. No finalzinho dos textos, também já vi Bíblias que tem aqui no finalzinho do texto, tem as referências, né, que se relacionam, mas a gente vai começar a localizar como? A partir da letra, né? E vai de A a Z para poder fazer a referência àquele texto. Quando a gente localiza, veja aqui, eu tenho a letra X, no texto de Mateus, capítulo 1, versículo 23, né? Então aqui eu tenho a letrinha X, eu vou procurar o X na referência. Aí ele vai mostrar que é o 1,23, está relacionado com Isaías 7, 14. A mesma coisa, se eu pegar a outra letrinha que tem aqui embaixo, eu vou relacionar. Aqui ele está pegando aqui a passagem bíblica, né? Dos dois versículos, né? O 22 e o 23, mas está fazendo uma letrinha aqui em cima, apresentando uma letrinha, e eu vou relacionar aqui também 7, 14. O que a gente vai perceber é o seguinte, que essas passagens bíblicas, elas vão ter essas marcações. Veja aqui um pouquinho mais em destaque, né? Aqui o versículo 14, né, do capítulo de Isaías, ele também está fazendo uma referência futura, né? Por exemplo, onde esse texto, aqui a letra é F, tá aqui marcada aqui em cima, e aqui é só o destaque, tá? É uma ampliação dessa parte da imagem. Onde esse texto 7,14 de Isaías está também na Bíblia. Está em Mateus 1,23, em Lucas 1,31, até o 34, Isaías também 8 e o capítulo 9. Então, essa mesma passagem bíblica, ela também encontra reflexo até no próprio livro do profeta. Então, a gente começa a perceber esse detalhe. Veja como é que funciona essa trinha. Aqui a referência, está faltando uns acentos aqui, mas valeu a tentativa, né? Aqui a gente vai perceber a letrinha que vai estar lá no texto bíblico. Aqui o capítulo, o versículo, né, a divisão, e aqui a concordância. Aonde é que ela está? Quando a gente fala concordância bíblica, é onde aquele mesmo texto está em outros textos do Antigo Testamento, tá? ou do Novo Testamento. Né? Aqui, como é Isaías 7,14, ele aponta para frente. Essa mesma passagem é mencionada nesses outros textos aqui. Pode fazer a comparação com você, que aqui é batata, viu? Não tem como errar, não. E já está ali dentro do texto bíblico. Pode ser que às vezes você ache um ou outro, aí você pode comunicar a Sociedade Bíblica que produziu aí a sua Bíblia, fala assim, olha, tem uma referência aqui equivocada, né? E você menciona, quem sabe você ganha até um brinde, né? Essa letrinha, né? Ela indica a referência bíblica, né? A concordância. E o número aqui, se tiver um número, vai indicar o comentário, né? Quando a gente tem Bíblias de estudo, a gente vai perceber que é ajustado. Pode ser que as referências já venham separadas aqui embaixo também no comentário bíblico e venha também a referência bíblica, né? A concordância bíblica ajustada aqui. Então, esses elementos, né, eles vão estar presentes na passagem bíblica. Né? Então, fique atento a essas letrinhas
e a comparação que ele faz lá do contexto, né, do Antigo Testamento e do Antigo com o Novo, né? Quando a gente encontra lá no Antigo Testamento, ele está fazendo apontando para o Novo Testamento para dizer onde essa passagem ela já foi destacada, ou será destacada, né, no Novo Testamento. Quando ele está no Novo Testamento e aponta para trás, ele fala assim, ó, aqui é o original, né? Quando a gente já está no Antigo Testamento, ele vai apontar para onde foi usada, e quando está no Novo, quem foi o autor original, né? Ou o livro da onde saiu essa passagem bíblica. Então é muito bacana fazer isso, porque a gente começa a relacionar o Novo Testamento com o Antigo com muito mais facilidade. Isso já está assim disponível nas Bíblias da gente. Não precisa ser Bíblia de estudo, as Bíblias mais básicas, né? Só o texto mesmo, ela já tem essa referência. Se você for trocar a sua Bíblia, né? Fica atenta a essas marcações, porque ajudam bastante. Não podemos nos esquecer de que Deus é inspirador de toda a Escritura, tanto o Antigo quanto o Novo Testamento. O seu Espírito guiou e guardou os autores do erro, fazendo com que usassem o Antigo Testamento literalmente ou livremente, sem erro, para transmitir a mensagem que ele desejava no Novo Testamento. Então, fique bem atento a isso, tá certo, gente? A gente vai perceber que a menção do Antigo Testamento é sempre uma menção para confirmação, para edificação da igreja, para que a igreja tenha uma ilustração de como isso funcionava no Antigo Testamento, como está funcionando agora, com um entendimento mais profundo dessa palavra. Lembrando que Jesus ele veio para cumprir as Escrituras. E aqui a gente fecha, né, esse momento colocando diante de todos, né, que, como eu disse, né, é um texto interlúdio, né? A gente finaliza o Antigo Testamento dando algumas pistas para o Novo, e agora, a partir da próxima semana, nós vamos começar com o Evangelho de Mateus, seguindo para a próxima revista, né? Então, agradeço a todos por terem nos acompanhado até agora e desafio todos a continuarem também nesse texto do Novo Testamento. Desejo a todos uma semana abençoada, em nome de Cristo Jesus. Até a próxima.